Salve, galera! Muito boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, não sei que horas você tá ouvindo o nosso podcast, mas é o seguinte, hoje, finalmente, eu e Antônio Oliveira não teremos que tirar leite de pedra por dois motivos. Número 1, Renan Oliveira está entre nós, amém. Graças a Deus, Renan chegou aqui para somar no nosso podcast nesse dia de hoje. E temos assunto, finalmente, eu e Antônio vamos poder falar de alguma coisa que não seja tirar leite de pedra. Fala aí, Antônio, beleza? Beleza, Ale, estamos de volta aí. Graças a Deus o Renan veio para ajudar a gente, né? Essa temporada. É muito assunto, Antônio, é muito assunto, aí os caras querem participar, entendeu? Fica fácil, os caras querem entrar, entendeu? No filé é muito bom, na hora de roer o osso. Você vê. O que você tem a dizer, Renan? Eu só queria falar primeiro, assim, calar todos os haters. E se o Tush está vivo, eu também estou. É isso. Então, é apenas isso que eu quero dizer em relação aos meus haters, falando que eu não apareço, que eu não estou aqui. Estou sempre aqui no coração de vocês. É isso aí. Renan pode não estar com o rosto, sua presença entre nós aqui no nosso podcast, mas ele tá sempre trabalhando em prol do Eagles Brasil. Mano, o cara trabalha, viu, velho? Esse aí, vou te falar, viu? Dito isso, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado a você que tá ouvindo o podcast. Se você tá ouvindo pelo Spotify, não esqueça de seguir também o nosso canal lá no YouTube, né? Se inscrever no nosso canal, deixar o like lá no nosso vídeo. E se você tá vendo aqui no YouTube, muito obrigado também. Não esqueça de seguir lá no Spotify. Se você não tiver Spotify, tá tudo certo, eu vou te perdoar desta vez, beleza? A pessoa que tá no Spotify não tem YouTube, tá mentindo pra gente, então esses aí eu não vou perdoar, tá bom? A gente tá tentando levantar o nosso canal do YouTube até a temporada começar, tem muita coisa pela frente ainda, a gente tá com bastante coisa planejada aí, então a sua ajuda é fundamental, beleza? Vamos lá, família, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tush Push, vamos lá. Depois de muito drama, depois do adiamento da votação anteriormente, finalmente tivemos o desfecho desse drama do Tush Push com uma vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers e sua corja. Não, brincadeira, sacanagem, não é corja não. Só acho que são times interessados em realmente empurrar uma agenda contra o Philadelphia Eagles, e eu vou explicar por que mais adiante. Mas o fato é que o Philadelphia Eagles entrou na reunião dos proprietários hoje, sabendo que seria derrotado, se esforçou muito, levou o Jason Kelce lá para Minnesota para falar sobre o Tush Push, e o resultado foi que dois times decidiram votar contra a ideia do Green Bay Packers, ou seja, contra a mudança nas regras, e isso desmontou os planos da equipe de Green Bay e também dos outros apoiadores que eles vieram trazendo ao longo dos dias, né? A gente viu ali vários times entrando, principalmente o Bills, né? O McDermott foi mais vocal em relação a isso, mas o fato é que havia uma campanha para tirar o Tush Push da NFL e ela não foi bem sucedida graças ao Philadelphia Eagles. E sobre isso, até um ponto interessante, o Jeffrey Lurie, proprietário do Philadelphia Eagles, foi até a reunião dos proprietários, evidentemente, em Minnesota, e ele deu um discurso de quase uma hora que chegou a irritar até o dono dos 49ers, né? Falou, cara, quanto mais você quer falar? Chega, já deu. E ele usou uma referência bastante ousada, eu diria, né? Ele falou que ter uma jogada que nenhum dos outros times da NFL consegue parar e ganhar um título é como se fosse um sonho molhado para um garoto adolescente. Isso levou a críticas diretas ali, a uma reprimenda do Troy Vincent, que é o presidente é um dos caras mais importantes, na verdade, na NFL, né? Eu vou até procurar o cargo dele aqui para não ser injusto, tá? E ex-jogador do Eagles também, exatamente, né? Ex-jogador dos Eagles. O Troy Vincent, hoje, ele ocupa um cargo importantíssimo, que é o de vice-presidente executivo de operações de futebol americano, ou seja, é o último cara embaixo ali do Roger Goodell, né? É um cara importantíssimo pra NFL. Ele ficou bravo, não gostou, e depois o Jason Kelce também falou sobre toda a mecânica da jogada, que ele se sentia confortável hoje. Se ele tivesse que voltar pra NFL, ele conseguiria fazer 60 tush pushes tranquilamente, porque não é uma jogada ruim de ser executada do ponto de vista mecânico, e com isso colocar em risco ali a saúde do atleta, né?
Então os Eagles conseguiram virar 2 votos ali aos 49 do segundo tempo. A Diana Rossini, do The Athletic, já tinha cravado que os Eagles seriam derrotados nessa briga, mas o que aconteceu foi que 2 times votaram contra a proposta. Bom, eu já falei bastante aqui, vou deixar pro Renan e pro Antônio debaterem o assunto, enquanto eu trago pra vocês algumas informações aqui. Mas vamos começar com o Antônio, então. Antônio, bicho, que loucura, hein? Não foi dessa vez que conseguiram derrubar o Tush Push. Cara, eu fiquei muito surpreso. Eu também. 98% de certeza que ia ser banido. Todo mundo tava falando, a NFL postergou o negócio para botar força-tarefa para convencer os donos a banir. Então, assim, as probabilidades eram muito altas do banimento. E, cara, quando não foi banido, eu ri demais. Eu falei, não é possível. Vamos fazer umas 1000 vezes nessa próxima temporada, principalmente contra o Packers, né? E, curiosamente, foi o mesmo placar do jogo, né? 22-10. Foi o placar da votação. 22 quiseram banir, 10 seguraram. Precisava de 24, não conseguiram. E o jogo dos playoffs também foi 22-10 em cima do Packers. Então foi até poético o banimento da jogada. Cara, sobre as jogadas em si, a gente já falou em outros episódios. É patético, né, essa discussão. É bizarro. Me dá vergonha alheia ter que discutir isso. É uma jogada completamente normal. Não tem nada de ilegal, antidesportivo, injusto. Cara, é uma jogada que conseguiu uma jarda. A gente viveu nossa vida inteira com sneak, ninguém falava um A. Aí porque começaram a empurrar por trás, aí virou um pandemônio. Aí, meu Deus, não pode. Só porque o Philadelphia Eagles, o campeão, consegue executar com perfeição a jogada. Cara, mano, pelo amor de Deus, outros times fazem até bem. Tipo, a gente faz melhor, beleza, mas, cara, dá pra treinar. É uma jogada que tem seus méritos. Linha ofensiva tem que ter o time perfeito, o quarterback tem que ser forte, o empurrão tem que ser no time. É uma jogada treinada, não é algo ilegal, como eu disse. Então, assim, é bizarro, é tão bizarro que não conseguiram banir mesmo com a força-tarefa. Então, vitória, Philadelphia Eagles. Vamos aproveitar essa temporada, porque eu acho que vai ser a última. Agora eu acho que vai ser a última. Só se o Eagles não conseguir executar. Aí eu acho que eles vão descansar um pouco. Antônio, mas de novo... Você quer ouvir uma parada, então, que corrobora exatamente o seu discurso? Fala aí. Veja só. Dos times que vão enfrentar o Philadelphia Eagles nessa temporada, foram 13 votos a favor de banir o Tush Push, 1 contra, que foi o Detroit Lions, tá? De todos os times que não estão na tabela do Philadelphia Eagles, 9 votaram sim, 8 votaram não. Então eu acho o seguinte... Assumam logo que é contra os Philadelphia Eagles, mano. Assumam logo. Não tem nada de ilegal na jogada. A jogada não causou nenhuma lesão séria em sei lá quantas execuções. Hoje o Eagles postou um vídeo de 26 minutos de Tush Push. Não houve nenhuma lesão séria, nenhuma lesão grave. Digam logo que é pra tirar uma vantagem do Philadelphia Eagles. É simples. Foi porque a gente foi campeão. E, aliás, o Jeffrey Lurie até falou isso. Ele falou, olha, não importa qual é o resultado da votação hoje. O fato é que nós vamos sair daqui com um anel de campeão e um troféu do Super Bowl. E, enfim, isso não vai mudar nunca. Nada vai tirar isso da gente. E com certeza isso deve ter irritado muita gente lá dentro, nessa reunião, tá? E, aliás, pra quem fala que é uma vantagem competitiva grande demais, eu não sei se vocês sabem dessa informação, porque pra gente, torcedor do Philadelphia Eagles, parece que é até errado, né, esse número. Mas o Eagles foi só o 10º em conversão de terceira para 1 ou 2 jardas. E foi o 6º em conversão de quarta para 1 ou 2 jardas. Ou seja, foi essa a razão pela qual a gente ganhou o Super Bowl? Não foi. Não foi. Nós fomos muito melhores em outros aspectos, tá? A gente ganhou o Super Bowl por conta do Jalen Hurts, por conta da defesa, por conta do Saquon Barkley, não por conta do Tush Push. Então, assim, se é algo voltado a afrontar o Philadelphia Eagles, desculpa, essa história toda não tinha nenhuma razão de ser, como você falou. É bizarro, é ridículo. Outros times poderiam fazer, como fazem de fato. O próprio Bills, que foi contra a jogada, faz bastante o Tush Push. Só que aí, quando chegou nos playoffs, eles tomaram sei lá quantas castanhadas do Chiefs nessa jogada e não conseguiram converter nenhuma. E aí, de repente, a narrativa mudou. Aí ficou sobre
tirar o tush push do Philadelphia Eagles. Eu, sinceramente, assim, eu acho patético que isso esteja em pauta. De verdade. E, aliás, pra quem viu as nomenclaturas que a regra usaria, proibiria várias jogadas, como, por exemplo, aquele tipo de jogada em que o running back tá com a bola, ele é parado ali pelo jogador adversário, e aí a galera vai e empurra a pilha, né? Isso seria ilegal. Seria uma falta de 10 jardas. Gente, sabe? O próprio Mailá tá falando, né? Olha, de verdade, a gente vai executar sem o puxão mesmo, sem o empurrão mesmo, né? Então, pra gente, não vai mudar nada. Tanto faz. É isso. E aí, Renan, o que você acha de tudo isso, cara? Eu queria colocar primeiro uma outra coisa que acho que corrobora muito com os dois lados, né? Montar aqui uma linha de raciocínio bem claro. Primeiro delas que a Mina Kimes mesmo comentou, e casa muito com esse ponto de o motivo da gente defender tanto o touch push, que é muito mais sobre a forma de como o Eagles executa a jogada. Então, tinha até vídeo do Neil deGrasse Tyson explicando a física do touch push, de como é a questão de ser um contato mais baixo com o chão, sobre como isso faz uma diferença, que casa muito com esse ponto de que, assim, olha, não é uma questão em relação à segurança, não é uma questão em relação ao risco da jogada, é uma coisa que o Eagles sabe executar muito bem e que existem motivos para criticar. Eu vi algumas críticas que assim, a gente ouve, discute, vão falar que é a gangue verde que está armando para falar, para defender, etc. Mas a verdade é que, realmente, há uma crítica em relação ao ritmo de jogo, né, como a NFL fala, uma crítica que é visual, que não tem nenhum embasamento em relação ao jogo ou em relação à segurança de jogador. E, obviamente, aqui a gente viu na votação aí, né, uma crítica a ter que tentar o Eagles com essa jogada. Então, acho que fica muito claro que, assim, por todos os argumentos que se colocam contra, acaba faltando esse ponto que é uma jogada que o Eagles faz muito bem, e só o Eagles faz, porque treina e sabe como fazer muito bem. Então, ao invés de tentar parar no campo, tenta parar do lado de fora. E aí, até entra no ponto de fazer esse grande complô, que já que o único motivo que eu não consigo parar é esse, mostra que até o dono do Steelers falou, né, que ele votou porque com uma direção do próprio Roger Goodell da liga em relação a tentar mudar essa questão. Então, para mim, fica muito claro. O Antônio, eu acho que tem razão quando fala que talvez esse seja o último ano, porque muito provavelmente ano que vem a proposta vai ser, olha, a gente quer banir porque a gente não gosta, porque a gente acha feio, porque não tem mais como. Inclusive, um dos pontos interessantes é esse, né? Você comentou que foram 2 votos que mudaram, que fizeram a diferença, né? Precisava de 24, ficou com 22. E dentro dos times que votaram para a manutenção, a gente tem os 3 da AFC East, né? O Patriots, o Jets e os Dolphins. Inclusive, vindo desse ponto que o Bills defendeu com tanta força, com tanta palavra para banir o touch push, que os rivais falaram, então, boa sorte, fica aí. E aí a gente tem, né, a União Brasil aí, os 3 times que estão trabalhando no Brasil votando a favor, né? Lions, Dolphins e Patriots aí garantindo o touch push, então touch push também é Brasil, hein? Cara, não tinha pensado por esse lado. Eu tive uma decepção com o Cardinals e com o Colts, velho. Os nossos assistentes, Gannon e Steichen. Um dos motivos deles terem um trabalho melhor, né? Seria um head coach hoje, é por causa que o Eagles foi muito bem sucedido no período deles. E o touch push faz parte disso, né? Estavam no dia a dia, eles viam como a jogada é executada e mesmo assim esses times votaram contra. Fiquei bem decepcionado, principalmente com o Steichen. O Gannon eu não gosto mesmo, então caguei pra ele. Mas o Steichen me decepcionou. E o Moore, um salve pro Moore, né? Manteve a hombridade, né? E ficou do nosso lado. Cara, eu não esperava nada deles. Eu acho que então, mas se eu não me engano, nessa votação são os donos que votam. A votação aconteceu em março, os head coaches, eles fazem os donos. São os donos, mas eu pensava que eles podiam influenciar. Né? Então, exatamente. É aquilo, né? Eu não vou pressionar meu chefe novo para defender meu chefe antigo, né? Então, se o Moore fez essa, pelo menos tudo bem. Mas realmente não esperava dele essa movimentação, principalmente vindo de uma questão de dono, né? E assim, vou falar para vocês. Não sei quem tá em casa aí que assistiu o Conclave, mas agora meu sonho é ver essa reunião sendo dramatizada, cara. O Lurie falando, brigando com todo mundo, uma hora falando palavrão, o Kelsey defendendo, o York xingando o Lurie. Eu preciso de um conclave dessa reunião.
NFL Filmes, por favor. Pô, seria incrível, tá? Trabalhe isso. Pô, ia ser massa. Cara, aliás, nossa, hoje a gente teve uma notícia muito triste, né? Que foi o falecimento do Jim Irsay, cara. Agora à tarde, o cara fez um... É muito triste você pensar nisso, né? Como a vida é efêmera, né? O cara fez um tweet 8 horas atrás, desejando boa sorte ao Indiana Pacers, né? E dali um pouco o cara faleceu. Que coisa terrível, né? E o Jim Irsay era um cara polêmico e tal, mas um cara muito querido. E eu tava lendo sobre a filantropia dele, as coisas que ele fez lá em Indianápolis. Cara, um cara muito legal. Pô, fiquei muito triste com a notícia. Aliás, uma coisa bem legal é que nos últimos Super Bowls, todos eles, ele selecionou alguns fãs e pagou pros caras irem pro Super Bowl. Deu $10 mil pra cada um e ele fez isso com alguns torcedores do Philadelphia Eagles. Eu fiquei muito surpreso de ler isso. Eu não sabia. Ele é um cara que realmente não divulgava a filantropia dele. Eu acho isso incrível. Mas, infelizmente, né? O Jim Irsay, então, nos deixou aí. Obviamente, isso vai acontecer um dia com o Jeffrey Lurie. Mas eu acho que, nesse ponto, a gente tem que ser muito grato ao trabalho que ele faz nos Eagles, cara. O Jeffrey Lurie é realmente um dono excepcional. E pouco se fala sobre o quanto ele acertou na contratação do Nick Sirianni, cara. E a gente vai falar sobre isso agora. Nick Sirianni assinou um novo contrato com o Philadelphia Eagles, né? Renovou o contrato sobre tudo... Ninguém falou, na verdade, sobre os valores, né? Mas sobre tudo a gente tem que dizer o seguinte. É uma extensão de vários anos. Segundo fontes, o que a gente sabe é que está acima dos $10 milhões. É um valor considerado razoável para um técnico que trouxe os resultados que ele trouxe. E o Jeffrey Lurie, desde que ele chegou, eu acho que o único erro dele, se é que a gente pode considerar de fato um erro, ele não ia saber que o cara ia virar um maluco quando ele chegou na NFL, foi o Chip Kelly, cara. Porque o Jeffrey Lurie foi o cara que trouxe o Andy Reid pra Filadélfia, que mudou a história da franquia. Foi o cara que, num momento difícil de transição ali, em que muitos outros nomes eram favoritos, ele bancou o Doug Peterson e trouxe o Doug Peterson pra Filadélfia e trouxe o primeiro título da história do Philadelphia Eagles no Super Bowl. Aí, no momento em que os Eagles precisavam de uma liderança firme ali pra acertar o barco, ele manda o Doug Peterson embora e traz o Nick Sirianni, que era um candidato totalmente... Cara, um azarão ali na corrida. Tinham muitos outros nomes. Também, né? O Doug também. E aí, o Nick Sirianni chega depois de uma entrevista em que ele impressionou o Jeffrey Lurie, apesar de ser o cara com menos nome ali daquela busca. Ele banca o Sirianni depois daquela coletiva de imprensa desastrosa que ele teve quando ele se apresentou. Bancou o Sirianni ao longo desses anos. Ficou, assim, muito próximo de mandar o Nick Sirianni embora depois daquele colapso há 2 temporadas atrás, né? E, cara, quem diria? A gente tá falando agora como campeão do Super Bowl com o Nick Sirianni sendo um dos melhores técnicos da história em porcentagem de vitórias na era do Super Bowl. E, assim, o Sirianni é, sem sombra de dúvidas, hoje, um dos técnicos mais respeitados da NFL. E eu acho que a gente deve muito disso ao Jeffrey Lurie. Mas falando da renovação do Sirianni, eu acho merecida. Acho que o Sirianni foi um cara que, sim, foi criticado justamente muitas vezes, mas também muitas vezes criticado injustamente, porque ele estava entregando dentro de campo. Ele tinha o jeito dele, ele meio de man-child, né? Como diz o nosso querido João Biagi, né? O nosso querido João, o velho adolescido. O velho adolescido, mas ele amadureceu diante dos nossos olhos, né, cara? Hoje ele é um cara que você olha pra ele na sideline e ele comanda respeito. O Sirianni é um líder e o Jalen Hurts, foi muito legal ele falando sobre isso, né, na coletiva de imprensa. Ele falou, cara, primeiro de tudo eu quero dar os parabéns pra ele, porque ele realmente mereceu esse novo contrato, ele mereceu tudo que ele conquistou, e eu tô muito ansioso pra que a gente siga juntos nessa jornada, e eu espero que seja só o começo. Então, pra muitos que falavam que o Jalen Hurts não se dava com o Nick Sirianni, que não era uma relação legal, me parece que os dois encontraram ali um caminho em comum. E apesar do Jalen Hurts ser um bagre ensaboado com a imprensa, eu acho que nesse caso, Antônio, ele estava falando a verdade. Eu acho que realmente existe uma relação legal entre o Hurts e o Sirianni.
Ale, perfeito. O Hurts, antes dessa temporada, né, do Super Bowl, o Hurts tinha esse problema para elogiar o Sirianni, né? A imprensa meio que ficava cutucando ele, ó, o Sirianni fez isso, o que é que você acha? E ele se esquivava, algumas oportunidades que ele podia dar um elogio, um cumprimento, ele não falava, e ficava todo mundo se perguntando, pô, será que aqueles caras não se gostam? Tipo, o head coach e o quarterback. E eu acho que, assim, deve ter... O Sirianni tem um jeito bem diferente do Hurts, né? Um cara extremamente maduro e o Sirianni era meio que o oposto, né? O velho adormecido. E aí acho que até o Hurts se irritava um pouco com esse jeito do Sirianni às vezes. Mas no fim, o Elliott Shore-Parks foi muito feliz quando ele fez essa comparação. E ao mesmo tempo que eles são diferentes, eles também são iguais na questão do futebol. São dois caras que amam muito futebol americano, que são apaixonados por aquilo, que vivem muito isso. E eu acho que essa semelhança entre eles dois que uniu eles, sabe? Que chegou nesse denominador comum. Pô, os dois querem ganhar e querem ganhar muito, assim, são loucos pelo esporte. E acredito que foi aí que as coisas começaram a funcionar. E o Sirianni amadurecer mais também. Acho que o Hurts viu nele isso. Pô, esse cara tá tentando, ele tem um jeito próprio dele para chegar em cada jogador. Você vê que vários jogadores ali gostam dele, né? AJ Brown ama ele, Devonta Smith gosta dele. Era mais uma coisa com o Hurts, e acho que ele conseguiu com o Hurts. Ele demorou um pouquinho, balançou, mas aí conseguiu. E acho que foi grande parte dessa temporada aí se dá isso, eles terem chegado no denominador comum. E, cara, eu sou feliz demais com o Nick Sirianni como técnico da gente, merecidíssimo. Os números falam por si só, né, de vitórias, título. E eu acho que ele até é subestimado na liga, assim, porque o Ale falou que ele é bem respeitado, e eu acho que pela grande cúpula da NFL ele é mesmo. Mas se você perguntar, assim, nos rankings, para torcedores, aquele papo de Twitter, por exemplo, muita gente esquece do Sirianni, eu coloco ele em 10º ou 9º, enquanto o Dan Campbell da vida, assim, é 4º, 3º. E, cara, eu acho que isso vai muito eu não gosto do jeito dele, tá ligado? É o carisma, assim, eu não gosto do Sirianni. E, cara, mano, por que o Dan Campbell é melhor que o Sirianni? Me dá um motivo aí, tipo, argumenta, ele é melhor no quê? Qual é a característica dele que é melhor que o Sirianni? Porque Eu o Sirianni... tenho uma, tá? Uma característica. Manda. O Dan Campbell, não, o Dan Quinn, ele conseguiu fazer o que o Sirianni fez em 2 temporadas em uma só. O Dan Quinn chegou e o Shanahan conseguiram chegar no Falcons no Super Bowl e conseguiram ter um vexame de perder tudo em 3 quartos. O Eagles demorou 2 temporadas. O Eagles abriu 10-1, derreteu na segunda metade, tudo bem. O Dan Quinn e o Kyle Shanahan conseguiram fazer em uma temporada, cara. Se isso não é um motivo pra falar que os caras são melhores que eu, eu não sei o que dizer, cara. E eu acho que tem muito isso do pessoal não saber o que o treinador CEO faz, sabe? Então, tipo, parece que ele não faz nada. E o treinador que chama jogadas, todo mundo sabe. Pô, o cara chama jogadas, então ele tá chamando bem, o trabalho dele é bom. Ele tá chamando mal, o trabalho dele é ruim. E aí é muito mais fácil pra esse cara colocar um Kyle Shanahan da vida como um treinador, um head coach superior ao Sirianni. Só que, mano, não é possível que o Sirianni não esteja fazendo nada certo, porque é muito tempo ganhando, e ganhando muito mais que o Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan, nesses 4 primeiras temporadas dele no Fortnite, ele perdeu. Ele foi perdedor nas 4 primeiras temporadas do Fortnite. Depois ele melhorou e tal. Foi para 2 Super Bowls, é um bom treinador, óbvio. Só que, assim, se fosse o Kyle Shanahan no lugar do Sirianni, com os mesmos números, com os mesmos resultados, ele ia ser um deus na NFL. Ele ia estar no Olimpo da NFL. Mas como é o Sirianni, todo mundo fica, veja bem, não sei o quê. Teve um repórter, que botou essa semana, depois da renovação. O Sirianni ganhou um Super Bowl e eu não sei ainda se ele é um bom treinador. Como assim você não sabe, meu velho? Como assim você não sabe? Desculpa, Pô, isso tá é um na sua absurdo. cara. Desculpa. Pelo Cara, amor de Deus. 54-23 é o recorde dele. 54 vitórias, 23 derrotas nesses 4 anos. Playoffs em todas as temporadas, 2 Super Bowls, um vencido e um outro perdido por uma falta que poderia não ter acontecido, tá? Um outro perdido com o quarterback jogando um jogo absurdo. O Chiefs inteiro, exatamente. Jogando o melhor quarterback que enfrentou o Chiefs sem ser o Josh Allen. E mais, perdendo todos os anos os coordenadores dele. Praticamente todos os anos o cara troca de coordenador ofensivo, defensivo, todo ano. Então assim, alguns por demissão, né? Outros por
por realmente serem contratados. Vocês têm noção que o Nick Sirianni já criou 3 head coaches na NFL? 3. Tudo bem que o Kellen Moore não é exatamente um discípulo do Sirianni, mas ele só tem esse emprego no Saints por conta do Nick Sirianni. Jonathan Gannon, mesma coisa. Shane Steichen, mesma coisa. Então, assim, desculpa, quem fala isso é maluco. Até é legal a gente perceber também o carinho dos jogadores por ele, né? Vários jogadores postaram nas redes sociais, cara, parabéns, merecido. O Darius Slay, que acabou de sair do Philadelphia Eagles, postou, né? Olha, mais do que merecido, um dos melhores na NFL. E, cara, eu vejo ele assim. Eu vejo o Nick Sirianni como um dos melhores técnicos da liga. E aí existe também o outro ponto, que é ele trabalha com o melhor GM da liga. Eu acho que é, sem sombra de dúvidas, assim, o Howie Roseman é o melhor general manager da NFL. Eu acho que o elenco do Philadelphia Eagles transparece isso. Nós somos muito superiores em vários aspectos em relação às demais equipes por conta do trabalho do Howie. Mas sem o cara dentro do campo para tomar as decisões, para fazer o que deve ser feito, para estar lá no dia a dia, para treinar, não existe isso. E nem venham me falar que qualquer um poderia treinar esse time do Philadelphia Eagles, porque tá cheio de time na NFL com elencos excelentes, estrelados, que não chegam a lugar nenhum. Teve muito cara aí que pegou grandes quarterbacks e até agora não extraiu nada deles. Então, desculpa, o Nick Sirianni merece todo o crédito pelo trabalho que ele tá fazendo, merece esse novo contrato. Eu não vou cravar aqui que ele vai ficar até o final desse contrato, porque o Jeffrey Lurie já provou que ele tá disposto a tomar qualquer decisão para tornar o Philadelphia Eagles um time vencedor. E se em algum momento o Nick Sirianni não estiver atendendo a esse padrão do Jeffrey Lurie, pode ter certeza que o Lurie vai mandar ele embora. Ele não vai pensar 2 vezes. Mas eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que o Sirianni tem um futuro brilhante ainda no Philadelphia Eagles e acho que ele tem tudo para seguir em frente com a equipe que ele montou, com o staff que ele montou, com o time que ele tem na mão hoje. Eu acho que a gente ainda pode chegar muito longe. Olha, quem olha hoje para essa extensão contratual não imagina que há um ano atrás a gente estava falando do Nick Sirianni se mandando embora. Eu mesmo falei numa live do The Playoffs, eu falei, cara, eu acho que esse é o último ano do Sirianni. Eu acho que se ele não fizer uma campanha muito forte, o Sirianni vai para casa. Ele não continua nos Eagles. Mal sabia eu que eu tava falando do técnico que seria campeão do próximo Super Bowl. E graças a Deus que ele foi. E assim, o homem não poderia ter feito esse contrato num momento melhor, porque ele tirou os titulares de campo faltando 5 minutos pra acabar o quarto no Super Bowl, né? Não tem como ter moral maior que essa, né? Não tem jeito. Algum mérito deve ter tido. Impossível, né, pô? Mano, é mais uma semelhança, sabe, do Hurts com o Sirianni. São 2 caras que meio subestimados. O pessoal acha que eles são carregados pelo super time do Philadelphia Eagles, do Howie. Cara, como é que você é campeão do jeito que o Eagles foi, com o head coach e o quarterback sendo carregados? Isso não existe. Não existe, pô. O quarterback e o head coach, 2 das peças mais fundamentais do time. E também tem o trabalho de 2021, né, que o pessoal gosta de esquecer. Ele levou um time fraco do Eagles, os 2 levaram, né, aos playoffs. Isso tem que ser falado. Então ele não só trabalhou com o timaço. Então, assim, em 2022 e 2024, que são grandes times, claro, mas antes de começar a temporada, ninguém falava que o Eagles ia ser campeão. Ninguém falava que o Eagles ia ser pro Super Bowl. Então, pô, o trabalho foi feito. A elevação do elenco ao nível AAA foi feito e foi muito bem feito. E, cara, ele merece tudo isso e muito mais. Você sabe que eu acho que o Jalen Hurts teve um efeito muito positivo no Nick Sirianni, cara? Eu acho que... Com certeza. Eu acho que o jeito do Jalen Hurts de se comportar, a postura dele em relação à imprensa, a postura dele em relação aos colegas de equipe, de ser aquele cara full business, assim, e o Nick Sirianni não era assim, ele era o cara mais da brincadeira, aquelas camisetas dele, aqueles discursos malucos dele. Eu acho que ao longo dos anos, essa personalidade do Jalen Hurts foi infectando o Sirianni, e hoje ele é um cara business, total, assim. Ele é um cara que, obviamente, vai ter seus momentos ali de bom humor, de dar risada ali no treino que a gente vê, mas ele é um cara muito mais sério. Você percebe isso, né?
E eu acho que esse processo de amadurecimento veio muito por conta de ele olhar pro Jalen Hurts e falar assim, mano, o cara aqui não é brincadeira não. Eu vou ter que entrar na linha aqui, vou ter que fazer o que ele faz. Qual foi o momento, Ale? Diga. Sabe qual foi o momento? Foi quando ele raspou o cabelo ali, pré-jogo do Browns. Isso. A gente tava 2-2, eu acho. Todo mundo falando que o Sirianni ia ser demitido. Aí ele chega no estádio, cabelo raspado. Raspado, ninguém entendeu nada. E aí, dali pra frente, esquece. Dali pra frente, esquece. Todo o jogo. Muito bem. Agora vamos falar dela. Vamos falar da nossa temporada 2025. Vamos falar do que o Philadelphia Eagles vai enfrentar neste ano. Não vai ser fácil, eu já adianto pra você. O Eagles pegou uma tabela duríssima nessa temporada. Mas tem outra coisa, né? Os nossos companheiros de NFC Leste também pegaram. E se tem um time pronto, equipado pra dar porrada nos adversários, somos nós, né? Que estamos vindo de um título e com um time muito forte. Mas, não se engane, a temporada 2025 vai ser muito pesada pro Philadelphia Eagles. Vamos lá. Bom, primeiramente eu quero fazer uma... Eu quero colocar aqui em evidência algo que aconteceu. Foi até legal que o Renan tá aqui. Nós temos uma relação legal com o Philadelphia Eagles por conta do evento que nós organizamos ano passado, que foi o Birds no Brasil. E pela primeira vez nós postamos um material oficial dos Eagles nas nossas redes sociais, que foi a tabela traduzida em português, que chegou nas nossas mãos através do Renan, que fez todo o meio de campo lá com o pessoal dos Eagles. E queria não só parabenizar aqui o Renan pelo trampo que ele tem feito fazendo essa ponte com os Eagles, mas queria que ele falasse um pouco sobre como foi esse processo de receber uma arte oficial do Eagles pela primeira vez. Como é que foi isso, Renan? Cara, foi divertido. Foi muito divertido porque, assim, pela primeira vez, você veio com medo de escrever português errado, né? Assim, normalmente você tem mais escrever em inglês do que em português. Então, pela primeira vez, você fica... Não, peraí. Mas, assim, tem sido uma experiência muito, muito interessante ver como o Eagles tem olhado para o Brasil. A gente sabe, né? Pô, tá acontecendo ação de time, tem muita gente olhando, e a gente percebe que o Eagles está construindo essa relação com o público brasileiro, e é muito legal fazer parte disso, porque a gente consegue exatamente ajudar a trazer esse clima, né? Todo mundo divide a mesma paixão, né, pelo time, todo mundo... No próprio anúncio do calendário, eu pedi para o Ale, para o Antônio, para a Marília também contar um pouco sobre como é Eagles, porque para mim é muito sobre compartilhar, é muito sobre você estar torcendo junto, você ter um momento dividindo da emoção do time. E é isso que o Eagles tem trazido muito para a gente, com a ideia de dividir ainda mais. Então, a primeira proposta de trazer esse calendário em português, com os horários em Brasília, tentando para saber quando que entra o horário de verão, descobrir que o horário de verão do Brasil pode ser que entre do nada em algum momento. Então, assim, tem muita coisa que é interessante, né, nessa etapa do cuidado, mas você vê que exatamente o resultado é esse, de tentar trazer uma coisa que é mais amigável, que está mais na língua, para a gente poder dividir esse sentimento com o pessoal que está lá também. É isso aí, foi muito maneiro. E dito isso, vamos passar... Né? Sem spoiler. Sem spoiler. Só tomamos depois. E a gente foi quase enganado, né? No sentido de que assim, eles mandaram uma arte de teste que tinha algumas coisas ali, a gente falou, acho que vai ser isso, hein? Tá com cara de que pode ser. E no fim não era. Então, ou seja, realmente... O vídeo do Bears, né? Que é o cara do Santos apagando o e-mail, foi exatamente a mesma coisa. Foi tipo isso. Vamos lá, então. Os Eagles começam a temporada com a pré-temporada. Mas a gente não vai falar de pré-temporada aqui, né? Não, vamos, rapidinho. Vai. Os Eagles vão jogar contra Bengals, Browns e Jets na pré-temporada. A quem possa interessar, tá aí, então. Mas vamos lá. Eu tô aqui, ó, com o meu bloquinho de notas, certo? E agora a gente vai fazer, então, o recorde esperado para a temporada. Para mim, pro Renan e pro Antônio. Para você que tá ouvindo aí, já pega aí o seu bloquinho também. Ou, se você for muito mais habilidoso que a gente, já grave na mente aí qual vai ser o seu cartel de vitórias e derrotas ao final dessa temporada com as projeções atuais, tá? Então a gente vai falar jogo por jogo. Você vai anotando aí se é vitória ou se é derrota. Vamos lá.
Nossa estreia, Dallas Cowboys em casa numa quinta-feira que precede o jogo de São Paulo, mais uma vez, né? Os Eagles jogaram no ano passado, dessa vez a gente vai ter Chiefs e Chargers, vai ser na sexta-feira, dia 5, o jogo dos Eagles abre a temporada na quinta-feira, dia 4 de setembro. Vamos lá, Dallas Cowboys. Eu acho que vai ser um jogo duro, mas a gente sai com a vitória aqui. Antônio? Ali, só um comentário rápido sobre a escolha desse jogo. Eu não gostei, tá? Eu acho que a NFL poderia ter pensado melhor, tinha times mais interessantes. Dallas é um jogaço sempre, então não precisa ser o primeiro jogo pra hypar. Então eu acho que, pô, um Lions aqui cabia mais, um Commanders também cabia mais, o próprio Bears, que a gente pensou que ia ser, cabia mais também, Rams. Então, assim, não gostei, mas enfim. Também acho que vence. Acho que a gente começa ganhando. Renan? Eu vou colocar com certeza uma vitória aí, tá? Não tô tanto empolgado quanto parece essa frase aí, mas estar empolgado podia, né? Quem sabe? A gente tem uma Só uma informação rápida, gente aí. o Sirianni nunca perdeu uma estreia. Só pra avisar. Tá lá. Espero que não seja a primeira vez. Logo depois, nós vamos jogar em Kansas City no domingo, o jogo do segundo horário, né? Lá em Kansas City contra os Chiefs, reedição do Super Bowl. Eu acho que aqui a gente sai com uma derrota de Kansas City. O que você acha, Antônio? Também, eu acho que a gente vai perder esse jogo. O Chiefs com certeza circulou esse jogo no calendário. Vão com sangue nos olhos. O Mahomes vai querer jogar tudo que não jogou no Super Bowl. E acho que, então, como a gente ganhou deles naquele ano depois do Super Bowl, na casa deles, eles vão devolver depois do Super Bowl. Renas. Eu também acho que a derrota é assim, é muito comum que os times que jogam o primeiro jogo fora de casa, quando faz o segundo jogo em casa, né, tende a ser esse primeiro jogo da torcida, de estar com empolgação, e o time que está vindo com vitória, normalmente é muito mais provável de sair com a derrota jogando nesse jogo do adversário, porque começo de temporada, não é a mesma intensidade, é muita coisa. E além disso, tem a questão de que o Chiefs vai ter a viagem para o Brasil também, né? O Eagles também joga na quinta, então vocês estão uma distância tranquila, mas não é um ganho necessário, mas jogar em casa, ter esse peso, é uma coisa que vai fazer com que o time jogue com mais vontade aqui. Então, eu acho que a gente fica um para cada lado. Muito bem. Alinhados até agora. Alinhados até agora. Los Angeles Rams em casa na terceira semana. Primeiro horário do domingo, claro. Vitória. Aqui é vitória dos Eagles contra os Rams. O que você acha, Antônio? Aí o freguês tem sempre razão, né? O Rams, realmente, a gente ganha desde 2000. Na verdade, desde sempre, né? Desde a época do Doug Pearson, o McVay apanha pra gente. E eles também vão circular esse jogo no calendário, estão doídos da derrota nos playoffs, mas em casa eu confio no nosso taco. 2-1 Eagles. Renas? Aqui é a hora que eu mudo, hein? Eu acho que se o Chiefs tem o jogo marcado na semana 2, naturalmente por ser o home opener, para mim esse aqui é o jogo da revanche que o McVay quer. Eu acho que o McVay vai vir com tudo, para ele vai ser um momento de provar que ele é o melhor técnico da NFC, que eles são a força a reconhecer na NFC, então eu imagino que vai ser um jogo muito mais difícil, e o Eagles, assim, realmente vindo de 2 jogos muito difíceis, eu acho que vai ser muito difícil manter o ritmo. Então eu imagino que dessa série aqui é o jogo, possivelmente, que eu vejo o maior desafio para o Eagles garantir. Então eu coloco, para mim, na coluna de derrotas daqui, a vitória do Rams. Eu achei que você ia falar tudo isso, dito isso, ganhamos. É isso. Dito tudo isso, vai ser 17-0 no meu placar, tá? Mas, porém... Temos a nossa primeira divergência, então, hein? Tampa Bay Buccaneers, quarta semana. Cara, pra mim, esse jogo é um jogo que eu quero ganhar lá na casa dos caras, porque o Tampa Bay é um time que... Tá engasgado. Tá engasgado, foi uma pedra no nosso sapato aí por muito tempo. Eu acho que a gente leva esse jogo 3-1, na minha opinião. Antônio? Também, 3-1. Eu acho que é óbvio que a gente tem problemas com o Bucs nos últimos anos, mas se você olhar, todos os jogos que perdemos, o A.J. Brown não jogou, né? No último a gente teve vários desfalques, assim, então não jogou nem A.J. Brown, nem Devonta Smith, nem Lane Johnson. O pessoal esquece disso, né, na hora de
de falar que a gente virou freguês do Tampa. E também ganhou em 2022, né? Quando o A.J. Brown jogou. Então, assim, temos todas as condições de vencer e tá na hora de acabar com essa narrativa. Eagles vence de novo. Renas. Eu acho que é isso. Principalmente assim, se o time vier de um jogo contra o Rams, onde perdeu em casa, afobado, já vai vir pressão, fala que não devia ter renovado com o Sirianni, o técnico novo não é bom, etc. Tá? Vai ser o jogo de provar do Eagles, principalmente com destaque da defesa matando esse jogo lá. Tá? Então, para mim, pode colocar aí, saindo de Tampa ano passado 2-2, saindo de Tampa 2-2 de novo. Né? Maravilha. Denver em casa. Pra mim, esse jogo é perigosíssimo, tá? Porque o Denver Broncos tem um time muito bom, muito forte. Eu acho que o Bo Nix é um bom quarterback e ele vai dar trabalho na NFL. Só que eu acredito também que, de outro lado, os Eagles estão muito bem equipados para bater os times em casa, né? E eu digo isso porque também tem o fator casa pra gente, né? Um jogo no primeiro horário do domingo em que a torcida com certeza vai aparecer, vai fazer barulho. Eu acho que os Eagles vencem o Denver Broncos, são favoritos para vencer o Denver Broncos, porém, é um jogo que a gente tem que ter atenção. Antônio. Eu concordo ali, eu acho que é um jogo que as pessoas tendem a achar que vai ser fácil. O Broncos vem de anos não muito inspiradores, até o ano passado que chegou nos playoffs com o Sean Payton arrumando a casa, né? E o Bo Nix jogando muito bem. Mas aqui é um jogo tem que vencer. Ainda mais numa tabela tão difícil como a do Eagles, o Broncos em casa, a gente não pode perder essa oportunidade. Também acho que vencemos novamente. Renas? O jogo é da Pulca. Vai ser igual a da Pulca do ano passado, que foi o Panthers, né? Um quarterback vindo do seu segundo ano, com wide receivers muito fortes, uma defesa estruturada. Então eu acho que vai ser também com mais sorte do que juízo. A gente sai com a vitória também pelo fator casa. Que nem aconteceu com o Legarrette do Pano, a bola no último lance. Aqui vai ser uma coisa mais bonita, pelo menos. Bom, na semana 6 a gente vai pro salão de festas, MetLife Stadium, né? Lá em Nova Jersey, jogar contra o Giants. Aqui, estamos alinhados? Estão alinhados numa vitória aqui ou não? Eu queria fazer só um comentário, tá? Que assim, com certeza, mas assim, a NFL, se tivesse colocado esse jogo de Denver fora, ia ser a única forma de deixar esse jogo pago. 4 jogos muito difíceis, mais uma viagem numa semana curta para casa do Chapéu para jogar na altitude, e aí, se jogasse em Nova York contra os Giants, talvez ficasse mais páreo. Fora isso... Eu acho que é sempre perigoso jogar contra um time da divisão. Mas os Giants ainda estão muito atrás da gente. A não ser que o Jackson Dart seja realmente um baita quarterback e resolva os problemas deles, né? Mas... E também, né? Vamos ver como vai se comportar o time com o Abdul Carter, enfim. Mas eu acho que mesmo assim a gente leva esse jogo. E até porque lá no MetLife Stadium a gente lota o estádio, né? Os torcedores dos Eagles são conhecidos por lotar o estádio e fazer muito mais barulho do que a torcida dos Giants. Então, até como reflexo para vocês terem uma noção aqui, os ingressos pro jogo contra a Dallas na semana 12, a gente ainda não chegou lá, mas os ingressos estão custando os mais baratos $50, tá? Já pro jogo contra os Giants, o mais barato tá custando $80. A busca pelo ingresso tá muito maior. Então, naturalmente, a gente tem um interesse maior pelos ingressos dos Giants por conta da nossa torcida também, né? A torcida acaba comprando muitos desses ingressos. Antônio, o que você acha? A gente leva aqui? Tamo unânime aqui? Aí, tranquilo, tem muito o que falar, não. O Giants, eu acho que tem uma linha defensiva muito forte. Talvez até a melhor da liga. O pessoal esquece um pouco disso, porque o Giants é muito ruim no resto. Mas só se o Dart realmente mostrar que veio. Se for o Russell Wilson, eu tô tranquilão pro jogo. O Russell Wilson hoje em dia não faz tanto medo. Então acho que vencemos sem maiores problemas. Muito bem. Os Eagles jogam na semana 7 contra o Minnesota Vikings. Fora de casa, mais um jogo fora pros Eagles, né? Há uma semana de descanso um pouquinho maior aí, né? Os Eagles jogam na quinta-feira contra os Giants e aí depois viajam a Minnesota no domingo pra jogar.
A gente são de festas, né? Exatamente, Primeiro também. salão de festas depois, e aí do primeiro Super Bowl. É a filial, né? Filial. Exato. Mas assim, aliás, a gente tá folgado porque a gente pode, né? Importante falar isso. Mas contra os Vikings fora, cara, eu acho que vai depender muito da qualidade do J.J. McCarthy como quarterback. Né? O J.J. McCarthy é um jogador totalmente desconhecido pra nós. Mas eu acho que mesmo se ele for um bom quarterback e levar esse time de Minnesota muito bem, eu acho que nós estamos bem equipados pra bater os Vikings fora de casa. Vamos pra 6-1 aqui, na minha opinião. O que você acha, Antônio? Eu concordo, Ale. O J.J. McCarthy é praticamente um calouro, né? Então, assim, o time do Vikings é um time bom. Ele tá numa situação bem favorável pra ser bom também, né? Pra elevar o seu nível de jogo. Mas eu tenho uma lei, desde que eu comecei a assistir a NFL, que eu não tenho medo de quarterback calouros. Pode ser qualquer um, quarterback calouro, eu vou confiante pro jogo, e ele é praticamente um calouro, né? Ele não jogou nenhum jogo ainda na NFL. Então, assim, só se ele for realmente um fenômeno, eu teria com medo. O que não acho que seja o caso, acho que ele deve ser um bom quarterback, mas não a ponto de vencer o Eagles. Então, mais uma vitória pra gente. E aí, Renas? Eu acho, na minha tabela aqui, é o jogo mais difícil para a gente conseguir prever, de fato, porque a gente não sabe como vai vir. E vai ser o final dessa primeira perna mais complicada do Eagles, né? Essa folga do Thursday Night, ele dá muito essa janela de 10 dias para o time poder avaliar muito sobre o que precisa fazer, como se fosse uma mini buy em relação a esse período. Então, eu acho que, assim, tem muito dessa grande chance do Eagles, mesmo tendo problemas até esse começo, ser um jogo de ponto de virada. Então, para mim, é essencial para que seja isso. Dito isso, exatamente o que você falou. Tem formas muito mais fáceis de ser um jogo de virada do que enfrentando Vikings lá em Minnesota. Viagem, é um estádio com dome, mas mesmo assim, é um estádio que é, é difícil para o time jogar lá, né? No sentido É muito que barulhento. exatamente é barulho, tem a questão da viagem. Então, ou seja, não é garantia nenhuma de que pode ser, mas para mim, se nós estamos 5-2 no meu, é a hora de sair 6-2 e ficar tranquilo para ter a gordura pro restante da temporada, que vem os jogos que você pode poupar mais, descansar mais, abrir a distância de quem a gente vai estar disputando a divisão até o momento, né? É isso aí. Bom, ó, na sua tabela, a gente tá 5-2, certo? Na minha e do Antônio, Isso. a gente tá 6-1. E aí, vamos ficar 7-1 contra os Giants em casa, né? Vamos falar a verdade aqui? Acho que nenhum de vocês vai contra, né? Não, a grande chance é aquilo, né? Se o time estiver tão cansado da baia, o Giants muito mais vontade, tudo dando certo, mas Aí é assim, só para mim lesão. Aí é só mais um lesão. ano varrido. É mais um ano varrendo o Giants também, então mais uma coleção. Seguimos. É isso aí. Bom, na 9ª semana a gente tá de folga. Eu acho ótimo uma bye week no meio da temporada. Mas eu também acho que uma bye week mais pro final ajuda a gente pros playoffs, né? Então, aqui pra mim é o ponto em que a bye week começa a ser positiva. Eu acho que muito no começo é muito ruim pro time, tira o ritmo, deixa o time meio, né, não consegue construir muita coisa, mas nesse momento aqui em que você tá na semana 9, os jogadores estão precisando dar aquele respiro, estão precisando dar aquela assentada ali naquele começo de temporada pra assimilar as coisas. E a gente segue com um jogo. Esse jogo, como eu queria ganhar esse jogo com tush-push, uns 15 tush-push contra Green Bay, lá no Lambeau Field. Esse jogo vai ser transmitido no Monday Night Football. Os ingressos estão custando $300, os mais baratos. Só pra você ter uma ideia, os ingressos da primeira partida dos Eagles na temporada contra Dallas estão custando $349. Ou seja, é um jogo extremamente concorrido. Muito por conta de toda essa polêmica aí, né? E assim, eu acredito que os Eagles têm tudo pra bater Green Bay lá. Mas é um jogo complicado. Não vou me enganar aqui e dizer que vai ser fácil, nem vou enganar você que tá ouvindo a gente. Eu acho que é um jogo que tem tudo pra ser difícil, mas eu acho que os Eagles têm toda a condição de bater Green Bay lá no Lambeau Field.
Então, eu vou com mais uma vitória aqui do Philadelphia Eagles sem clubismo. Diga lá, Antônio. Eu sigo o relator, eu acho que vencemos novamente. O Packers segue a linha do Rams de freguês, né? Pelo menos o freguês novo agora desse novo ciclo do Eagles de Sirianni. A gente tá folgado, Mas hein? é um jogo duríssimo, principalmente por ser no Lambeau Field, é um estádio que dá medo, né? Um estádio absurdamente histórico, uma torcida fanática, vai ter tanta coisa envolvida nesse jogo. Vai ser duro, duro, duro. Mas o Eagles é mais time e o Sirianni também é muito bom voltando da bye. Do mesmo jeito que ele é muito bom começando a temporada, né? Como eu falei. Na bye, eu acho que ele também tá invicto. Não tenho certeza, mas eu acho que também tá. E a gente tá vindo da bye nesse jogo, vai se preparar bastante também. Então eu acho que o Eagles vence. Renas? Eu concordo principalmente com a questão do preparo do Eagles. E aí, reforçando exatamente o que você falou, né? O Eagles, eu vejo uma parte muito boa do Eagles, que é começa com o Thursday Night, 10 dias para enfrentar o Chiefs, depois o Broncos pega em casa, o Thursday Night é uma viagem curta para Nova York que os jogadores fazem de ônibus, depois vem esses outros 2 jogos, pega essa bye, né, mais comprida, então, ou seja, é muito tempo de preparo para enfrentar o Green Bay e o Lions, que são 2 jogos seguidos muito difíceis. Eu realmente acho que daqui o Eagles vai sair com uma vitória e uma derrota, já antecipando o próximo. Só que eu acho que o Packers vai vir com vontade a mais, vai vir com ponto a mais. Então, como você falou, não quero perder esse jogo. Então, se entre um e outro, eu coloco uma vitória nesse daqui e aí já antecipo o próximo para você jogar daí. Tá. Vencemos então, Renas. Vencemos. Muito bem. Eu tava procurando aqui informações sobre o Nick Sirianni depois de uma bye week. Contando playoffs aqui, ele tá 7/1. O 1 é o Super Bowl, né? É o Super Bowl. Exatamente. Doideira, né? Muito bem em bye weeks aí. Bom, próxima rodada teremos Detroit Lions em casa, um baita de um jogo. Sunday Night Football. Esse jogo vai ser absurdo, tá? Promete ser realmente um jogo que vai parar a NFL. Por conta também de ser um Sunday Night, mas principalmente porque são 2 times que são muito fortes na NFC. A gente tem um Lions que concorreu aí muito fortemente nos últimos anos a ganhar um Super Bowl, né? Tiveram algumas lesões na última temporada, principalmente a do Aidan Hutchinson, que acabou atrapalhando, né, essa corrida deles aí pela vitória. Ainda bem, porque esse time seria uma pedra no sapato, na minha opinião. Mas eles visitam Filadélfia no dia 16 de novembro, 11ª semana. Olha, esse é um jogo em que eu acho que a gente vai ter que calçar as sandálias da humildade aqui, tá? Eu acho que a gente vence porque somos melhores no todo contra os em relação aos Lions, mas contra os Lions você pode esperar um jogo duríssimo, um jogo que realmente vai, cara, pode nos custar um jogador talvez por lesão. É um jogo muito físico, os caras são muito fortes em vários aspectos, tanto na defesa quanto no jogo corrido, principalmente. Então, muita atenção nesse jogo, mas eu acho que a gente sai com uma vitória aqui. O que você acha, Antônio? Tudo sem clubismo, evidentemente. Primeira divergência com você, Ale, eu vou de derrota contra o Lions, seguindo aí a tradição do Eagles pós-Super Bowl contra times que dizem que ia ganhar da gente se enfrentasse. Foi o Saints, né, em 2017, que perdeu pro Vikings daquela maneira e falou que o Camara e outros jogadores falaram que era muito melhor que o Eagles, etc. Aí em 2018 ganharam da gente. 49ers, em 2022, teve a lesão, não conseguiu nem jogar porque não tinha o quarterback, falaram que ganhavam da gente e aí venceram em 2023. E o desse ano é o Lions, que chorou por causa das lesões, não enfrentou a gente nos playoffs e disse que se tivesse inteiro era melhor que a gente e vão circular esse jogo no calendário. E eu acho que vai ganhar. Mesmo achando que o Eagles é melhor, é mais time que o Lions, eu acho que o Lions vai ter uma regressão, inclusive. Perdeu os coordenadores, alguns... A defesa não é, apesar das lesões, a defesa não é tão forte assim quanto o ataque é bem poderoso, né?
Eu acho o Eagles mais forte, um time melhor, mas a segunda derrota, né? Eu acho que vem agora pro Lions. E aí, Renas? Eu já tinha falado, né, que é a derrota, concordando com o Antônio, mas eu vou discordar dele de um ponto, que ele falou que esse jogo seria um bom jogo de abertura. Eu acho que realmente é o momento certo. A gente vai ver os dois times no ápice, na briga por playoffs, os dois times numa briga, possivelmente, né, o que é esperado, que estejam brigando pela conferência. Então eu acho que é um jogo que vai ser muito mais emocionante e muito mais interessante de ver com os times no ápice do que o confronto de divisão, que nem poderia ter nas próximas semanas. Você consegue remanejar melhor. Então eu realmente olho muito para esse jogo com essa importância. Dito isso, contar para vocês que eu estive em 2 jogos do Eagles e Lions no Lincoln Financial Field. Um deles que o Calvin Johnson faz recepção na prorrogação, e um outro que o nosso querido J.J. dropa uma bola no meio do campo. Então, 2 derrotas do Lions que eu vi, por ver, né, agora em casa, a terceira derrota no League Financial Field pro Lions. Então, Você vai pra lá, Renas? não vou. Tô falando que eu venho em Achei casa que você agora. ia, Nossa, achei que bacana. você ia, achei que Não, você que ia. isso. Não, aí é muito zica, né? Se eu for nos 3, levando as 3 derrotas, cara, não. É melhor você não Melhor ir. trocar de time. É melhor você não Exatamente. ir. Eu fico em casa torcendo mais, talvez, nossa terceira derrota aí recente pro Lions no League Financial Field. Certo, vamos lá. Aqui eu acho que vai ter a minha primeira discordância em relação à galera que está ouvindo, porque não faz nenhum sentido a gente ganhar do Lions e perder dos Cowboys na semana 12. Mas, pra mim, é uma questão histórica aqui. A gente sempre joga mal lá na casa dos caras. A gente sempre joga mal. É uma coisa que a gente não consegue tirar, assim. Eu não consigo passar por esse manto desgraçado que a gente tem de jogar na casa dos caras e sempre jogar mal. Eu acho que os Eagles perdem do Dallas Cowboys. Acho que o Dallas vai se aproveitar de... Não só da torcida, mas também de um momento em que eles vão precisar realmente empurrar os Eagles contra as cordas, e eles acham jeitos de ganhar da gente naquele lugar. Eu vou de derrota aqui. O que você acha, Antônio? Eu acho que perde também. Vamos ter uma sequenciazinha chata, né, na minha projeção. 2 derrotas, Lions e Cowboys, são 2 times duros, Cowboys principalmente lá em Dallas. A gente só ganhou uma vez nos últimos, sei lá quanto tempo, né, ano passado. Então sempre é muito difícil, é um lugar complicadíssimo de jogar, um grande rival, apesar de não estar nos seus melhores anos, né, mas acredito que é derrota aqui também. Renas? Eu coloco derrota também, e eu vou falar para vocês, essa vai ser a semana, exatamente em novembro, que a gente vai ter, mais uma vez, a nossa guerra civil do Eagles Brasil das comunidades da torcida, que vai ser. O Eagles vindo de 2 derrotas. Não é mais uma força disputando a NFC. Acabou, fim da dinastia. Já é. O único problema é que assim, o próximo jogo é na sexta-feira, né? Uma semana mais curta. Porque, cara, vamos perder 2 dias de conteúdo falando mal de como o Eagles já acabou. Mas é isso, derrota e crise no Flamengo. Começando na semana seguinte. Muito bem, e aí na outra semana a gente se recupera, eu espero disso, né? Na Black Friday, em casa, contra o Chicago Bears, jogo que vai ser transmitido pelo Prime Video, né? Lá nos Estados Unidos. A gente sabe que aqui no Brasil isso é meio relativo, porque os negócios da NFL aqui no Brasil são diferentes. Mas nós teremos, então, o Chicago Bears em casa, e aí aqui a gente leva uma vitória. Todo mundo de acordo aqui? Sim. Antônio? Sim. Beleza, legal. Achei que o Antônio ia falar não. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu agora? Você lembra do jogo dos Sixers e Raptors que teve aquela última bola de 3 que quicou? Não lembro. O Eu bati a Pacers cabeça até esquecer. o Pacers acabou de fazer uma dessa, quicando no estouro do relógio contra o Knicks pra ganhar de 3. Coitado Sinto muito pelos meus amigos torcedores do Knicks, viu? Deve ser chato. Não tenho nem ideia do que é essa experiência. Mas, com
confirmo, vencemos o Bears. É um time que Ok. vai crescer esse ano, mas vencemos. Maravilha. E aí vamos de Los Angeles Chargers, fora de casa no Monday Night Football. Cara, eu particularmente considero o Chargers um time peculiar, porque eu não acho que é um time tão fraco assim como dizem. E eu acho o técnico deles excelente, que é o Jim Harbaugh, e o quarterback também muito bom, que é o Justin Herbert. Mas lá também é meio salão de festa nosso, né? Lá a gente deita e rola. Nos últimos anos a gente foi muito bem lá em Los Angeles. Eu vou colocar a vitória aqui. Antônio. Caraca, é um jogo duro. Esse mando de campo, como você falou, não vale muito. O Chargers não tem muita torcida aí em Los Angeles, principalmente. Aí. A gente provavelmente vai ter um estádio verde, então o jogo fica mais tranquilo, né? Hum, eu vou de vitória, sem muita convicção, mas eu vou de vitória. Certo. Renas? Vitória. E no dia seguinte, matéria. O Eagles só ganhou dos times que estão com recorde negativo. Vamos lá. Las Vegas Raiders em casa na semana 15. Eu vou de vitória. Sem muita fofoca. Antônio. E é vitória. Vitória também. Pode carimbar. Renas? Vitória. E mais gente compartilhando a matéria. Tá vendo? O Eagles só ganha de time com recorde negativo. Agora entramos nos 3 jogos finais, 3 jogos duríssimos, hein? Aí é pancada. Ele tá como agora o recorde ali? Só pra me lembrar aí. Vamos lá. Eu tô num modesto, tá? 12/3. Você está num... Desculpa, 12/2. Você está num 10/3. E o Renas está num 10/4. Aliás, eu esqueci de marcar uma vitória aqui pra você, Antônio. Perdão. Você tá no 11/3. Isso. 11/3. E o Renas tá no 10/4. É isso. Vamos lá. Washington fora de casa. Derrota, infelizmente. Eu acho que os Commanders vêm muito forte essa temporada. E acho que esse jogo vai ser o fiel da balança em relação à nossa classificação pros playoffs. Se os Eagles conseguirem vencer esse jogo, eu acho que pode pensar até em descansar os titulares no jogo final contra o Washington, tá? Mas vão ser 2 duelos duríssimos contra eles, e foi por isso que a NFL colocou esses 2 jogos contra eles na parte final da tabela. Antônio, você? Eu acho que é uma derrota também. Achei até engraçado o jeito que a NFL schematizou esses jogos, né? Basicamente uma partida de volta no esquema Libertadores para definir o título da divisão. Obviamente que pode ser que o Gauss apareça, pode ser que tenha lesões e tal, mas eu acho que a NFL pensou justamente de definir a divisão nesses 2 jogos aí no final e tentar dar um peso maior para o Week 18, que não tá tendo tanto peso ultimamente, os times estão descansando bastante nessa semana. Mas eu acho que perde. Eu acho que a gente vai perder esse jogo. Renas? Eu acho que ganha. Crava, porque esse é o jogo que realmente você falou. Você sabe que eu tenho essa brincadeira de falar que o Sirianni ele tem maior aproveitamento em jogos que são muito importantes para o jogo mais importante da carreira do Sirianni, né? Toda vez que ele precisa ganhar, ele ganha. E esse vai ser exatamente esse jogo. Vai vir desse ponto de que o Eagles não é mais a força da NFC, só consegue ganhar de time fraco, vai tomar uma pressão na casa de Washington. Sem resposta. Vai ser aquele jogo shootout que nem o Super Bowl 46, que é o placar real. Vai ser essa porrada. E aí, exatamente, Sunday Night, ninguém viu, foi muito tarde, domingo, segunda-feira, o pessoal vai estar. Será que o Eagles é tudo isso mesmo? E aí vem os próximos. E esse jogo vai ser no sábado, aliás. Vai ser no sábado. No sábado, tá certo. Exatamente, vai ser no sábado e sem horário definido ainda. A Fox vai esperar para cravar o horário desse jogo. Muito bem, 28 de dezembro, já passou o Natal. Os Eagles vão jogar contra o Buffalo Bills fora de casa. E aqui eu serei ousado. Duro. Os Eagles ganham do Buffalo Bills fora de casa. Por quê? Vozes da minha cabeça, não sei dizer. Mas o Eagles ganha. Antônio? Esse é o jogo mais difícil, eu acho. O Bills lá, difícil demais.
Mas acredito que o Eagles vai chegar nessa parte da temporada para cravar a divisão ou uma posição alta na NFC. E aí vai chegar contra esses 2 jogos, o Washington e Bills, para se provar na temporada. Como eu disse que a gente vai perder pro Washington, eu acho que a gente vai ganhar um desses 2 jogos. Eu acho que não vai sair 2-0 desse jogo. Como eu disse que a gente vai perder pro Washington, eu vou também na vitória contra o Bills, mas pode ser ao contrário também, que pode ser ganhar do Washington e perder pro Bills. Beleza. Renas? Eu acho que tem um fator muito grande que está sendo aqui, que é a neve, né? A gente, 28 de dezembro em Buffalo, esse jogo vai estar completamente coberto de neve. E pesa muito exatamente o cenário também que vai estar no jogo. Como eu comentei o jogo do Vikings, que a gente não sabe como vai estar antes da baia, que são 2 jogos antes dos playoffs. Tem muita coisa E eu quero neve, viu? resolver. E Eu também. principalmente assim, se for um jogo que a gente vai ser obrigado a jogar na semana 18, por exemplo, contra o Washington, brigando pela divisão, mesmo com uma derrota aqui, eu não vejo o Eagles cometendo sacrifício para jogar em cima da neve, com risco de lesionar jogador, com risco de ter tanto peso disso. Então, para mim, é o jogo mais difícil, que depende mais do contexto, em primeiro lugar, segundo sol do Vikings. Então, dado esse todo exercício aqui, eu torço muito para que a gente ganhe, porque eu quero muito uma vitória lá. É um jogo bonito, é um jogo legal de se ver lá, então torço muito uma vitória, mas é onde eu coloco menos minha mão no fogo, hein? Certo, então, tá, vamos lá. Vencemos esse jogo lá, Renas? Vencemos. Então, beleza. Porque eu quero. Exatamente. Porque eu quero. Então, podemos dizer que é totalmente das vozes da nossa cabeça, né? Exato. Porque é o jogo que a maioria da galera, né, acredita que a gente Vai dar derrota. não vai levar. E o último jogo da temporada será contra o Washington Commanders em casa dessa vez. Eu acho que vai depender muito o resultado desse jogo da nossa situação na tabela, né? Eu acho que é um jogo que os Eagles podem simplesmente botar os reservas pra jogar, dependendo de como for, ou pode ter que jogar com a força máxima e talvez os Commanders joguem com o time reserva. A gente não sabe como a temporada vai andar, né? Então, essa é a grande questão da semana 18, né? Muita coisa já pode estar definida. Eu acho que a gente ganha esse jogo por estar em casa. E eu acho que se os Eagles precisarem ganhar esse jogo, os Eagles vão achar um jeito de ganhar. Então eu vou fechar com uma vitória aqui, sem clubismo. Antônio? Essa aí depende muito do que tiver em jogo, né? Como você falou, geralmente o Week 18 não tem tanto peso, os times poupam, mas pode ser que seja igual o Lions, foi Lions e Vikings, foi nesse ano, que jogaram pela First Seed. E se a gente precisar vencer, eu concordo com você, a gente vai vencer em casa, responder o jogo que eles venceram, na minha visão, né? E dividir aí esse confronto, né? Cada um leva um. Eagles vence. Renas? Eu queria falar que eu acho que vai ser pela primeira vez em 3 anos que o Eagles não joga o jogo da semana 18 precisando valer, né? Dependendo de alguma coisa. E eu acho que também é o jogo que pela primeira vez, se não me engano, em 20 anos, a gente vai ter um bicampeão de divisão, que não acontece com a NFC já todo esse tempo. Então, o Eagles, por já ter ganho a divisão na semana anterior, não precisa jogar mais esse jogo. Então, seja mesmo assim, é uma vitória só para desencargo, porque o Washington também vai poupar os titulares, então vai ser 100% pela força de casa isso daí. Muito bem, vocês querem saber o resultado final, então? Pode jogar. Ale, 14/3. Antônio, 13/4. Renas, 13/4. Então, é isso. Fechamos assim a nossa tabela. Eu quero saber de você que ouviu nosso podcast até agora, qual foi a sua ideia aí dessa tabela, cara? Qual foi a sua previsão para a nossa temporada 2025? Me fugiu a palavra aqui, mas ela voltou. Previsão. O meu tava com prediction na cabeça e aí só veio depois. Mas é isso, então. Fechamos nessa conta, todos com mais de 10 vitórias. E tô bem ansioso pra ver como vai se desenrolar essa temporada aí, bicho. Acho que vai ser uma temporada muito interessante. Acho que a gente tem um time muito forte. A gente sabe que não dá pra cravar nada. Lesões podem acontecer, podem mudar tudo. E enquanto isso, o Philadelphia Phillies vai amassando o Colorado Rockies por 9-3, beleza? É o filão e não tem jeito, tá?
Dito isso, família, chegamos ao final aqui do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui ao Renas e ao Antônio. Antônio, um forte abraço pra você, meu querido. Um abraço, Ale. Um prazer, como sempre. Mais um entregue, né? Vamos por mais. Um abraço. Boa noite, galera. Renas, volte mais vezes, hein? Um abraço. Pode deixar, galera. Estaremos juntos. Torcemos juntos. É isso aí, maravilha, gente. Muito obrigado. Valeu demais. Até a próxima. Tchau.